como a ciência e espiritismo, porque ao tempo ele tinha que comprovar a existência dos espíritos. Então a existência dos espíritos não é algo do pensamento de Allan Kardec. Eu acho que tem espíritos. Foi criada uma ciência a ponto de estudar os fatos, analisar os fatos e comprovar a existência dos fatos. Allan Kardec se utilizou da mesma metodologia das ciências da época, as ciências materialistas. Não diferenciou em nada. Não é uma teoria pré-concebida, é uma análise dos fatos. Outros cientistas à época se debruçaram em cima dos fatos e também compreenderam que existiam os espíritos. Mas é que Allan Kardec foi muito mais além da questão da existência. Ele vai tentar, diante da ciência então criada, comprovar como eles conseguem se relacionar com o mundo material. Porque algo que não é matéria, vai dizer a própria ciência, não tem como ter aderência à matéria. E Allan Kardec vai dizer, porque eles não conseguiram compreender ainda a ideia do nosso corpo fluídico, do nosso perispírito. Pois que não somos matéria, mas detemos uma matéria. E isso possibilita um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então Allan Kardec tinha esse desafio enquanto ciência, comprovar. Então ele tem que criar algo que vai se utilizar da mesma metodologia. Alguns vão dizer, mas não é 100% a mesma metodologia porque ele não conseguia repetir o fato de acordo com a sua vontade. Era de acordo com a vontade do espírito. Mas pelo simples fato de ser de acordo com a vontade do espírito, isso não anula que o fato acontece e que eu possa estudá-lo. Ok? Então Allan Kardec ele tinha uma sabedoria única nessa área. Não poderia ser uma pessoa diferente, no sentido então de fazer uma construção e comprovar, eles estão ali, eles existem, é um fato. Criada a doutrina espírita, a ciência espírita, cessa o trabalho da ciência, já comprovei a existência dos espíritos. Já sabemos como esse intercâmbio acontece. Se os espíritos existem e nós temos um monte de dúvidas sobre o que acontece após a morte, sobre o mundo espiritual, vamos perguntar para eles. Porque eu costumo dizer assim, se a gente quer saber sobre a morte ou o que acontece depois da morte, nada melhor do que conversar com quem morreu. Não é verdade? Eu vou ficar perdendo tempo aqui refletindo sobre... Não, perguntar para quem morreu. E foi o que Allan Kardec fez. É aí que ele vai construir uma filosofia, uma proposta de vida. Pois que diante das inúmeras comunicações que ele teve a oportunidade de participar ou de receber, pois que não foi de um único espírito, não foi de um único médium, não foi de um único centro espírita, não foi de um único país, e vinham comunicações de todo o globo, inclusive do Brasil. Allan Kardec mantinha comunicação com os brasileiros. Está lá na Revista Espírita. Nós encontramos lá momentos em que Allan Kardec está dialogando com os brasileiros, trazendo as cartas, as perguntas dos brasileiros, as dúvidas, para poder trabalhar juntos. Então, não é uma coisa que foi um pequeno foco de fenômenos. Os fenômenos aconteceram pelo mundo inteiro. E nem foi na França que começou, O foco começou nos Estados Unidos, só para a gente poder ter uma ideia. Então vejam só, quando eu converso com o espírito e pergunto para ele qual a sua situação desse lado, o espírito vai relatar, eu sofro. Allan Kardec vai perguntar, o que te levou a este sofrimento? Aí ele vai relatar a sua existência quando esteve na Terra. E Allan Kardec vai começar a avaliar o que poderia levar o ser humano àquela situação após a morte, nos deixando claro determinados comportamentos que nós devemos ter e outros que nós não devemos ter para termos uma desencarnação mais tranquila. Então ele propõe uma filosofia de vida. Então é importante nós estudarmos outras obras da ciência espírita, sem sombra de dúvida, mas eu costumo dizer, na base está sempre Allan Kardec. Lá na Casa Espírita, por exemplo, nós temos uma regra, em estatuto,
que todo estudo que for realizado, que não seja de obra de Allan Kardec, tem que ter como base a obra de Allan Kardec. Então, por exemplo, eu quero estudar a obra Nosso Lar de André Luiz. Pode, mas tem que ter embasamento na obra de Allan Kardec. Então, todo texto que está sendo estudado de André Luiz, você vai ter que trazer um texto da codificação que dê base àquilo que está sendo estudado de André Luiz. Mas, André, por que você duvida de André Luiz? André Luiz errou? Não sei se ele errou, mas perfeito ele não era. E também não tinha o progresso de Allan Kardec. Isso nós sabemos, é fato. E as obras de André Luiz sempre muito recheadas de metáforas, que nós temos que tomar um certo cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que uma metáfora esclarece, ela também oculta determinadas verdades. Porque imagine a dificuldade de André Luiz. Eu estou aqui do lado de cá, estou vendo uma coisa que não existe de forma igual na Terra. Porque se existisse, fosse igual, a gente conseguiria enxergar o nosso lar daqui, né? Não é igual, mas é parecido. O que ele vai fazer? Analogia. Olha, é algo, né? É um rio. Mas não pode ser um rio, porque o rio aqui a gente vê, a gente enxerga. É algo muito parecido com o rio. Estão entendendo? Só que Allan Kardec explica isso muito bem. Então nós temos que encontrar o conteúdo de Allan Kardec que dê base. Mas voltando à ideia da ciência espírita, para a gente se aprofundar um pouco mais, nós temos que ver que Allan Kardec ele teve uma preocupação de criar um objeto de estudo assim como tem qualquer outra ciência. Se nós formos, por exemplo, para a física, a física vai ter como objeto de estudo, né, tratar dos componentes fundamentais do universo e as forças que eles exercem, e os resultados dessas mesmas forças. É isso que a física estuda. A química tem um objeto de estudo completamente diferente. Ela trata das substâncias da natureza, dos elementos que a constituem, de suas características, de suas propriedades combinatórias. Veja, não tem nada a ver com o objeto de estudo da física. Cada ciência tem o seu objeto específico. Nenhuma ciência sai do seu objeto para estudar o objeto da outra. A física não vai estudar o que a química estuda. Assim como a química também não vai estudar. O que existe são as zonas de fronteira. Elas se chocam em algum momento, é claro, porque existem forças dentro daquilo que a química está estudando. Em algum momento ela vai ter a química, ou os estudiosos da química terão que estudar um pouco de física para entender essa fronteira, para mergulharem mais profundamente na química. Allan Kardec não tinha como ser diferente, ele tinha que criar um objeto de estudo. Qual que era o objeto de estudo? Qual que era o objetivo da ciência espírita? Onde eu quero chegar com o estudo da ciência espírita? Ele vai lá e ele define: o espiritismo é uma ciência que trata da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É um objeto específico. Que outra ciência estuda isso? E existe uma fala recorrente no movimento que fala assim: quando a ciência provar algo contrário daquilo que o trouxemos, fique com a ciência, né? Mas do que Allan Kardec estava falando? Ele não estava falando das questões que são da área de estudo do Espiritismo, mas porque Allan Kardec ele faz inúmeros ensaios, né, do âmbito do estudo da matéria, que não é o objetivo do Espiritismo. Estudar a matéria é o objetivo da física, da química. Então, se eu trago algo hoje que possa ser superado pelas ciências materiais do âmbito material, tem que ficar com as ciências materiais, porque é o objeto delas. E as ciências materiais vão evoluir como nunca, mas elas nunca vão estudar o espírito. Percebe? Porque o objeto de estudo delas está na matéria. Se um dia chegarem em algo que não é matéria, um novo ramo da ciência será criado para estudar aquilo lá. Já não aconteceu isso com a física? Nós temos a física clássica. Recentemente, muita coisa começou a ficar nebulosa, que a base da ciência clássica não dá conta, porque é mais ou menos assim: eu vou ter que destruir a base que nós temos. Então já se cria um ramo diferenciado para estudar. O que surgiu? A física quântica. Porque a física clássica não dá conta daquilo que a física quântica tem que estudar. A base aqui
não é compatível. A física quântica trabalha com caos, enquanto a física clássica vai trabalhar com aquilo que é certo, objetivo. É complexo, mas é assim que funciona o ramo da ciência, e Allan Kardec seguiu exatamente como deveria ser para elaborar essa ciência. O Espiritismo é, sem dúvida, uma ciência de observação, mas é, talvez mais ainda, uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Por isso que nós temos que estudar muito o Espiritismo. Como que nós vamos convencer determinadas pessoas que possuem resistência sem conseguir chegar com um pensamento lógico como o do codificador? Porque, sem sombra de dúvida, tem determinadas pessoas que eu chego e falo assim, ó, você já leu o Nosso Lar? Eles olham para mim e falam assim, vocês são loucos, espíritos loucos. Falei, eu vou morrer do lado de lá, vou encontrar ônibus? Como assim? Né? Então vejam só, é porque eles não compreendem as leis com clareza. Mas quando nós estudamos Kardec primeiro e depois lemos a obra O Nosso Lar, tudo vai ficando mais claro. Criações fluídicas, matéria, mas uma matéria mais sutil. Então nós temos que ir rompendo determinadas ideias nas pessoas. Né? E ele continua, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, como já falamos. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegamos para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo não burla nenhuma lei para provar que os espíritos existem. Nada. A ciência espírita, muito pelo contrário, vai trazer ao conhecimento novas leis. Leis que o homem, nas ciências positivas, ainda não foram capazes de compreender ou de alcançá-las. Mas o fato de elas não terem alcançadas não significa que elas não existem. E cada dia eles vão chegando mais perto, né? Cada dia eles vão compreendendo novas leis. E é assim que se dá o progresso. Mas veja, temos que sair desse domínio, né, do fanático, do maravilhoso. O Espiritismo não consegue se encaixar nisso. Um dia eu conversava com um amigo do tempo de infância, ele conheceu o Espiritismo, mas ele entrou pelas vias do fanático, né, do maravilhoso, do fenômeno. Aí conversava com ele falava bastante dessas questões, né, e fazia uma mistura do Espiritismo com outros pensamentos, que eu cheguei para ele e falei, cara, eu sou muito seu amigo, então me perdoe, mas eu tenho que te falar. Eu falei, Espiritismo não é isso. Você pode falar que isso é tal coisa, isso é tal coisa, mas não é Espiritismo. Você tem que estudar Allan Kardec. Compreenda Allan Kardec. Você não pode vender uma coisa como espírita ou do Espiritismo, sendo que não está no pensamento de Allan Kardec. Porque nós começamos a misturar as coisas, né? E aí nós começamos a falar como se aquilo fosse o pensamento de Allan Kardec, levando a confusões e às vezes expondo o Espiritismo a determinados ridículos que não tem nada a ver com o Espiritismo. O que torna muito mais difícil outras pessoas adentrarem o Espiritismo por receio destes pensamentos que não são do Espiritismo. Por isso que nós falamos e usamos sempre a palavra da fidelidade doutrinária. E essas relações que o Cristo alude, é a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Esse era o grande papel do Espiritismo. O de trazer um conhecimento que é para servir para as massas, para todos, não é só para os espíritas. Nós vamos falar sobre a filosofia, vamos chegar na religião,
Aí nós vamos compreender melhor essa questão. A filosofia espírita é a interpretação dos fenômenos verificados e estudados pela ciência espírita. Esses fenômenos revelam ao homem a estrutura do universo, que é a seguinte, como vemos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec: Deus, Espírito e Matéria. Essa é a informação que nós recebemos. No universo como um todo, só existem 3 elementos gerais. Deus, que se pudéssemos dizer que ele foi feito de algo que não é a mesma coisa do Espírito e não é a mesma coisa da matéria. Então ele é um elemento à parte. O Espírito foi criado a partir de algo que não é matéria e também não é o mesmo elemento de Deus. E a matéria é um outro elemento. E eu costumo dizer assim, que muitas vezes a gente acha assim, eu vou desencarnar, vou para o mundo espiritual e lá eu vou ver o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual para nós? O que nós imaginamos que nós vamos encontrar lá no mundo espiritual? Só tem 3 elementos gerais no universo. O que a gente vai encontrar no mundo espiritual? Outros espíritos, é fato. E o que mais? Matéria. Nós vamos continuar na matéria. Não é diferente, mas uma matéria mais sutil, quintessenciada, em um estado diferente dessa matéria que nós observamos aqui no mundo em que nós estamos habitando agora, que é o planeta Terra. Mas já despojado desse corpo, que é uma matéria grosseira, que nos causa uma dor, um sofrimento, porque são experiências que nós devemos viver no âmbito físico, mas livres deste corpo, nós somos muito mais leves, muito mais soltos, muito menos densos do que este corpo material. Mas temos matéria do lado de lá. Nenhum espírito, nem mesmo o espírito puro, deixa de ter matéria. Porque é mais ou menos assim, quando Deus criou o universo na sua infinitude, que é matéria, nós espíritos fomos criados já inseridos na matéria, nós não fomos criados fora da matéria. O universo não tem limites, gente. Então nós sempre fomos criados inseridos na matéria, nós dependemos da matéria enquanto espíritos. Até para a nossa comunicação, porque o que diz o codificador? Quando o espírito deseja se comunicar, ele pensa, esse pensamento vai através daquilo que nós conhecemos como fluido, cósmico, universal, atinge o espírito que é o receptor da mensagem, que decodifica a mensagem que foi enviada, e assim ele interpreta a mensagem, recebe a comunicação. Se os espíritos puros não têm perispírito, como eles vão se comunicar? Então sempre teremos, e Allan Kardec tem uma parte onde ele vai dizer sim, o espírito puro tem perispírito, só que em um estado tão sutil que é praticamente imperceptível, porque não representa nenhum peso, mas ele tem que ter um mínimo de matéria para conseguir influenciar a matéria. Um espírito que não detém matéria não influencia a matéria. Então Allan Kardec vai deixando isso tudo muito claro, Então nós temos 3 elementos. No dia que a gente desencarnar, nós vamos ver matéria lá, mas uma matéria em estados diferentes. Ok? Uma vez constatada essa realidade e descoberto o mecanismo pelo qual o espírito se manifesta através da matéria, cessa o trabalho da ciência para começar da filosofia. Agora nós vamos construir pensamentos que vão nos ajudar a evoluir o quê? Moralmente, intelectualmente primeiro e na sequência moralmente, pois que o moral depende do progresso intelectual. Depende. Quanto maior a nossa compreensão sobre a vida, sobre as coisas, maior o nosso manancial que vai permitir reflexões mais profundas a ponto de eu mudar o meu mundo íntimo, desenvolvendo virtudes, combatendo os nossos vícios. Agora, se eu não tenho a informação exata, como eu combato algo sem saber?
Como eu realizo algo se eu não tenho conhecimento para realizar aquele algo? Veja que é necessário compreender muita coisa para que a gente possa fazer essa caminhada, né, seguindo essa nossa trajetória evolutiva. E é isso que vai propor a filosofia espírita. Começa a agir assim, começa a fazer assado, começa a respeitar essa lei. E na medida em que nós vamos mudando o nosso comportamento terreno, nós vamos tendo desenvolvimento moral. Por isso que ele é uma ciência de consequências filosóficas. Mas eu não vou deixar vocês sem a resposta da religião. Não posso deixar. Alguns chegam para mim e falam assim: meu mundo acabou depois que eu fiquei sabendo que o Espiritismo não é uma religião. Como eu vou ser salvo? Essa é a pergunta, né? Porque às vezes nós trazemos uma carga cultural muito forte, né? Às vezes de vidas passadas, de tudo aquilo que nós aprendemos, de que é a religião que salva. E a primeira coisa que nós aprendemos no Espiritismo é de que não é a religião que salva, mas é que fora da caridade na salvação. O que é a caridade? Uma virtude, é uma ação moral, exige progresso moral para se praticar a caridade, na sua verdadeira acepção, que está lá na questão do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. Eu não quero saber do resto, eu quero saber o que Jesus entendia por caridade. A alma mais caridosa que passou pela Terra. Allan Kardec é ousado, né? Nossa, mas vai cutucar direto Jesus, né? Eu quero saber o que ele entendia, não é os outros. E ele vai discorrer sobre a questão da caridade explicando. Então vejam só, muitas pessoas ainda trazem essa carga cultural, mas Allan Kardec ele não define o Espiritismo como religião. E olha o que ele vai dizer. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Olha lá, não é uma religião. Por quê? Porque não há uma palavra para exprimir ideias diferentes e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Fora que Allan Kardec, em outros textos, trabalhando a ideia da religião, ele vai dizer que quando nós criamos grupamentos, naturalmente nós estamos criando uma divisão na sociedade. E o ser humano, ainda por conta das suas imperfeições, quando cria essas divisões, nós começamos a achar que só nós temos razão. Aí nós começamos a criar problema entre os seres humanos. O Espiritismo tem como fundamento a união, não a separação. Se nós nos apresentarmos como uma religião, o Espiritismo não chega para os demais religiosos. Porque naturalmente eles terão uma rejeição, nós já temos religião. Porque eles acreditam que a religião é... Nós estamos vendo aí as guerras. Em nome do quê? Percebe? Divisões que não levam a nada. Quando, na verdade, se nós tivéssemos aberto a informação e a compreensão do que existe maior do que nós aceitaríamos, pelo menos, ouvir, escutar, estudar, para depois tirar conclusões a respeito das coisas. Mas nós não fazemos. Então não, para o codificador, o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos, em geral, e se aplica a todas as religiões. Ele é de todas e não é de nenhuma em particular. Por isso não diz a ninguém que a troque. Eu sou coordenador de grupo de estudos de iniciante lá na casa e várias pessoas vêm de outras religiões, né? Então, uma das primeiras perguntas é: eu vou ter que deixar a minha religião? De forma alguma. Você pode continuar seguindo a sua religião normalmente. O Espiritismo é conhecimento que vai te ajudar a compreender coisas dentro da tua religião. Coisas que talvez lá você não consiga compreender por falta da informação. Como o Espiritismo é uma ciência e se aprofundou em estudo a respeito da vida no mundo espiritual, é claro que isso vai te valer muito. Compreender como se dá a morte, o que é a imortalidade da alma e assim por diante. Então a gente tem que ir divulgando o Espiritismo nessa nuance, né, de que ele é uma ciência de consequências filosóficas. Mas também tem consequências religiosas. Por que tem consequências religiosas? Porque etimologicamente falando, religião vem de religare.
Quando essa palavra foi criada, ela não foi criada com um cunho que associava ela a cultos, né? A formas, mas era a ideia de levar, fazer com que o homem retorne a Deus. Uma vez se perdeu, desenvolveu imperfeições, eu tenho que retornar. Então eu vou desenvolvendo no meu mundo íntimo a religiosidade, que é o quê? Ações no bem, ações de acordo com as leis de Deus, o amor, a caridade, a tolerância, a paciência, a benevolência e tantas outras virtudes. Isso é religiosidade, porque é o caminho que vai me fazendo retornar ao Pai, ao Criador. Então sim, o Espiritismo porque tudo que ele nos ensina está nos levando ao Pai, está tentando nos ligar a Deus novamente. Que em algum momento da história, da nossa existência enquanto os espíritos imortais que somos, nos desviamos, nos distanciamos e agora estamos tentando nos aproximar dele novamente. E é tão incrível como as igrejas, elas ignoram, né? Só porque tem essa palavra, Espiritismo, né? E é uma coisa que é uma sabedoria maior de todas, é isso. Todas elas poderiam se aproveitar muito. Eu estou 21 anos na Igreja Batista e não aprendi nada. E continuo, entro vazio e saio vazio. E eu frequentava aqui. Olha só. E você vê, e parei. Envolve família, envolve tudo. E sempre assim. Mas, de certa forma, no Brasil nós somos culpados por isso. Porque o Espiritismo nasceu no Brasil como religião e não como ciência. Infelizmente. Ele é mais visto como religião do que ciência de consequências filosóficas e religiosas. Interpretamos mal o pensamento de Allan Kardec por uma força cultural, porque à época no Brasil, qual que era a força cultural brasileira? Né? Religião. Estudamos pouco para começar a divulgar, deveríamos ter estudado muito para depois divulgar. Aí sim nós seríamos mais fiéis aos verdadeiros conceitos do Espiritismo. É tarde? Não, nós somos imortais, né? Temos a imortalidade para trabalhar com Cristo. Então nós temos que começar aos poucos e corrigindo, ajustando. O Espiritismo não vai ser menos pelo fato dele não ser uma religião, no seu sentido tradicional, de forma alguma. Quando nós trabalhamos desta forma, nós vamos permitindo que o Espiritismo adentre outras religiões. Eu tenho amigos padres, conhecidos, que eles chegam e dizem, pessoal, meu livro de cabeceira é as obras de Kardec, mas ninguém lá pode saber, tá? Nas minhas pregações eu uso o Espiritismo. Porque aí aquilo que eu aprendi dentro da Igreja Católica faz sentido. Percebem? Então é mais ou menos assim, é um conhecimento que veio complementar aquilo que ele já tinha. Esse é o fundamento do Espiritismo. É para isso que ele nasceu. Olha o que ele diz lá, Allan Kardec. Deixa cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. Então Deus não vai ficar perguntando se eu sou da religião tal, se eu sou da religião tal, se eu sou... Para Ele tanto faz. Ele vai avaliar qual é a nossa intenção diante de cada ação que nós temos, diante de cada pensamento que nós temos. Por que você está pensando isso? Qual é a tua intenção? Por que você está fazendo isso? Qual é a tua intenção? É assim que Deus julga nós, enquanto espíritos imortais que somos, através da intenção. Porque tem ações que nós temos e não é a nossa intenção. Às vezes fomos forçados aqui, mas não é o que desejamos. Ok? E onde está a teoria científica do Espiritismo? Agora a gente já começa a navegar um pouquinho pelas obras. Deixa eu ficar atento aqui com o horário, porque eu vou me perdendo. Então, assim, onde que está a teoria científica do Espiritismo? Porque toda ciência tem o seu corpo teórico, né? Nós temos todas essas obras no Espiritismo, gente. Está lá. O que é o Espiritismo? O Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, 12 revistas espíritas. Eu vou dizer o seguinte, quem não lê a revista espírita está com dúvida em muita coisa.
Porque tem um monte, mais um monte de informação na Revista Espírita que não está nas obras da codificação. Allan Kardec tira muita dúvida que é formada quando nós lemos outras obras, por exemplo, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, que a resposta só está na Revista Espírita, não está em outra obra. E se nós não lemos, não vai compreender. Tá? O Espiritismo, em sua expressão mais simples, alguém conhecer essa pequena obra? Uma obra bem fininha, né? Viagem Espírita, 1862, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é a primeira versão do Livro dos Médiuns. Tá? Então, essa obra tem um valor. Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas e catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Allan Kardec faz uma sugestão de obras que seria interessante e que, quando a gente vai ver, são obras que vão, de certa forma, ajudar na compreensão espírita. Essas são as obras de Allan Kardec, todas elas, com exceção do Espiritismo em sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo. Não, o Viagem Espírita também ele é fininho, né? Os outros são obras assim, de muitas páginas, né? Mas esse é o corpo teórico. Eu não tenho como compreender o Espiritismo lendo uma única obra. E é essa viagem que eu quero fazer com vocês daqui por diante, para tentar demonstrar, né, e até instigar realmente o desejo de estudar todas as obras, inúmeras vezes. Não perder o foco mesmo, pegar Kardec, se debruçar, estudar, e assim, né, a gente ir aprendendo, porque cada vez, né, a gente vai aprendendo algo novo. Então, a importância do estudo reflexivo e da leitura crítica. Não é porque Kardec falou que eu vou aceitar. Eu tenho que ser crítico. Porque Allan Kardec ele vai dizer, a primeira coisa que nós temos que aprender é a refletir tudo aquilo que nos chega, analisar se é ou não a verdade. E por que ele iria se abster dessa questão? Não, tudo que nos chega tem que ser passível de reflexão, de uma leitura crítica, inclusive Allan Kardec é o que ele nos pede, para que a gente leia a doutrina espírita, leia outras obras, até para a gente poder ter um senso crítico. Não tem como. Então eu já peguei várias coisas de Kardec que eu fiquei assim, aqui ele errou, não é possível. Não, aqui ele errou, mas não tem. Aqui Kardec cometeu um erro. Só que como eu sei que ele não cometeu, porque lá dentro de mim eu entendo que ele já superou, né, determinadas coisas que eu não superei, porque eu sou bem perfeito. Então eu falo, espera lá, bota em quarentena, vai estudar um pouquinho mais, depois você volta, estuda de novo, aí você vai compreender o pensamento dele, porque o seu problema é que você não está compreendendo a profundidade do pensamento dele. Então eu adianto, espera um pouco, vou colhendo um novo conteúdo e quando eu volto lá, aí eu falo, agora eu entendi Kardec. Vou trazer exemplos para isso, tá? Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Está lá no Livro dos Espíritos em sua introdução. Alguém aqui consegue se tornar um físico lendo tirinha no Instagram? Nós vamos ter que pegar todo o corpo teórico e estudar metodicamente para compreender a física, para conseguir ser um profissional da área, um entendido da área, e medíocre ainda, porque a física é muito profunda. Às vezes a gente passa a vida inteira estudando e vai ser aquele físico bem medíocre, né? Não chega nem aos pés, né, dos grandes físicos que passaram pela Terra, almas já evoluídas que reencarnaram em missão na Terra, tais como Albert Einstein, né? Um profundo conhecedor, aquele ali sim, a gente pode dizer, né, que tinha um conhecimento nada medíocre, mas ele não construiu naquela vida, isso é fato. É fato, ele já traz uma bagagem, já é um espírito muito mais velho do que nós e que se dedicou ao estudo de tudo isso. Então, nós temos que pegar as obras e estudar. A Casa Espírita, ela nos dá a oportunidade grandiosa, através dos grupos de estudo, de validar o nosso conhecimento.
e de tirar dúvidas de estudos que nós temos que fazer na nossa casa, lá no nosso lar. Não nesse nosso lar, no nosso lar mesmo, em casa, né? Então a gente estuda em casa, lê o livro dos Espíritos, faz o nosso aprofundamento, faz as nossas reflexões, mas por conta de sermos imperfeitos ainda, podemos estar errados nas nossas conclusões. Então a Casa Espírita dá a oportunidade do estudo em grupo, porque nós vamos trazer o nosso entendimento, o outro companheiro traz outro entendimento. Lá em Paranavaí nós temos o amigo Oswaldo Monteiro, não sei se todos conhecem, mas uma pessoa incrível, de um conhecimento muito profundo. E eu costumo, às vezes, entrar nos embates com ele, né? Eu olho para ele e falo assim, não, você está errado, Oswaldo, você está errado. Aí ele fala assim, tá bom, André, eu já sei, você quer que eu desenhe para você, né? Eu falei, então desenha. Aí ele vai explicando, desenhando. Aí eu falei assim, caramba, né, que você está certo mesmo? Não tinha entendido dessa forma? Agora você me mostrou um ponto de vista. Veja, é para isso que existe o grupo de estudo, é a oportunidade de nós termos um aprofundamento maior. Então nós não podemos nos abster do grupo de estudo na Casa Espírita. É o local onde a gente vai trocar ideias. Essa troca de informações é o que nos faz crescer. Nós não temos como evoluir sozinhos, gente. Eu sempre vou evoluir a partir do conhecimento de alguém. Nós não construímos nenhum conhecimento sozinhos. O meu conhecimento é com base no conhecimento dos outros. Eu não consigo buscar nada que esteja dentro de mim que eu falo assim, não, sei lá, surgiu do nada, eu que construí a ideia. Não tem isso. Nós vamos construindo o nosso pensamento, a nossa verdade, refletindo o conhecimento de outras pessoas. Como estamos fazendo aqui com o pensamento de Allan Kardec. Como eu faço com o pensamento dos amigos no entendimento a respeito de Kardec. Vamos lá? A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante. Eu vou na Casa Espírita uma semana, faltam 10. Feito no silêncio e no recolhimento. Veja, é perseverante, é disciplinado. A gente vai se recolher, vai estudar, aquele é o meu momento, eu vou estar lá, eu vou estudar, eu vou me dedicar realmente, verdadeiramente. Talvez a gente ache horrível estudar, porque nós temos uma certa algeriza ao estudo, mas ele é necessário. Se eu quero ser um espírito feliz, eu tenho que progredir moralmente, mas para progredir moralmente eu tenho que progredir intelectualmente. Por isso que Allan Kardec vai estar lá na resposta no Livro dos Espíritos. O progresso intelectual alavanca o progresso moral, impulsiona o progresso moral. Então não tem outra saída senão estudar. Começar pelo estudo, depois a prática, é óbvio, né? Quer ver um exemplo? Falei que eu ia fazer uma viagem por várias obras, né? Só para a gente poder compreender. Vamos falar sobre a possessão, né? Que muitos, já olhando pelo nome, a gente fala assim, é um tipo de obsessão, né? É um tipo de obsessão. Allan Kardec vai chegar lá no Livro dos Médiuns. Observe bem, está com a letrinha pequena, mas eu vou ler ali para vocês, para a gente poder compreender. Allan Kardec vai dizer lá no Livro dos Médiuns, tá? No capítulo 23, onde trata da obsessão. Ele vai falar sobre a obsessão simples, sobre a fascinação, sobre a subjugação, lembram? Então Allan Kardec ele vai dizer assim, para nós não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsediados, subjugados e fascinados. O que Allan Kardec está dizendo aqui? Que não há possessão, tá? No sentido vulgar do termo. O que é possessão? Um espírito adentrar o corpo de outra pessoa e coabitar ao mesmo tempo no corpo com o espírito que reencarnou naquele corpo, né? O espírito original, vamos dizer assim, que está reencarnado naquele corpo. Isso é o que diz a possessão. Então ele coabita ao mesmo tempo. A tal ponto de ligação que ele começa, o espírito que está ali obsediando, vamos dizer, nesse entendimento, né? Ele está ligado, ele está tão ligado que ele começa a perceber as necessidades fisiológicas do corpo. Então é mais ou menos assim, se o encarnado sente vontade de ir ao banheiro, ele sente também. Ele percebe as sensações do corpo. De tão grande que é a ligação.
Isso seria possessão, no sentido vulgar da palavra. E Allan Kardec vai dizer o quê? Não existe possessão. Legal. Aí eu sou o espírita que vai lá ler o Livro dos Médiuns somente. O que eu acredito? Não tem possessão, né? Porque é o pensamento de Allan Kardec. Eu vou falar que Kardec está errado? Vou nada, né? Eu vou colocar em quarentena e falar assim, ó, espera, né? Deixa eu ver se lá na frente eu não estou entendendo alguma coisa errada. Mas se eu leio só o Livro dos Médiuns, eu vou entender que não tem possessão. Aí a gente chega lá na Gênesis. Está escrito assim, na possessão. Aí ele está explicando a possessão, porque lá ele vai dizer que tem. Em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio. Lembra o que eu falei? E ele está explicando. Sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só pode se dar pela morte. Então, na Gênesis, ele explica a possessão e fala, existe a possessão. E agora, existe ou não existe? Como que desenrola essa encrenca? Onde Kardec errou? Foi uma das primeiras coisas que eu me deparei de Kardec e falei assim, Kardec errou, gente. Eu não entendia muito de ciência na época, claro que isso foi se desfazer, né, com um amigo me explicando, que eu precisei de um amigo me explicar, desenhar, não foi o Oswaldo nesse caso, mas ele teve que desenhar para mim, né, me mostrar o caminho das pedras. Aí eu entendi que eu tinha que ler a Revista Espírita, que lá na Revista Espírita essa dúvida ia se desfazer. Aí nós encontramos então lá, né, tá lá o Livro dos Médiuns, e lá no meio da Revista Espírita nós encontramos assim, dissemos que não havia possessos, no sentido vulgar da palavra. Ele disse lá no Livro dos Médiuns, ele disse, mas subjugados, retornamos sobre esta afirmação muito absoluta, porque nos está demonstrado agora que pode ali haver possessão verdadeira, quer dizer, substituição parcial, no entanto, de um espírito errante ao espírito encarnado. Eis o primeiro fato que é a prova disto e que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Era o caso da senhorita Julie. É o primeiro caso que aparece. E a gente fala, por que Kardec não voltou no Livro dos Médiuns e não arrumou isso, né? Era só lançar uma nova edição e arrumar, né? Não seria fácil? Mas não pode. É uma ciência. Existe uma cronologia dos fatos. Veja só, o Livro dos Médiuns, ele foi escrito em 1861. Não existia nenhum fato de possessão para ele estudar. Se ele coloca no Livro dos Médiuns que existia possessão, qualquer cientista que estudasse o Livro dos Médiuns ia falar assim, aqui Kardec mentiu. Porque não encontramos nas histórias ou nas comunicações nenhum estudo de fato de possessão. Então ele não pode mexer. E toda ciência age dessa forma, não muda. Cronologia. Na Revista Espírita ele traz o primeiro fato, que aconteceu em 1863, que é depois do Livro dos Médiuns, e na Gênesis ele faz a correção. Então, se eu encontro algo anterior, que lá na frente ele traz uma ideia diferente, você já pode ter um entendimento. Lá atrás está errado. Aqui está correto. Eu só tenho que buscar entre as revistas espíritas a resposta do porquê que isso mudou. Entende o quão importante estudar a revista espírita? Toda a ciência segue essa cronologia. A física, se pega as obras, eles não ficam mudando a história. Ah, não, descobrimos um fato novo aqui que depõe contra aquilo, né? A forma como nós entendemos. Ah, eu vou lá mexer? Não. É uma construção cronológica, porque o fato lá no passado não existia, o fato só passou a existir aqui. E realmente, gente, a possessão é um estado onde um espírito se substitui ao outro, a ponto dele, se o organismo físico tem necessidade, né, de expelir, por exemplo, a urina, o espírito que está substituindo, ele sente toda a sensação do corpo. Mas não é um tipo de obsessão, é um tipo de mediunidade, porque não acontece somente de espíritos maus, mas também de espíritos bons. Muitas vezes, espíritos, para trazer uma mensagem, eles se utilizam desse processo mediúnico, que é a possessão, para trazer a mensagem.
Substitui o espírito que ali está temporariamente para trazer a sua mensagem, né? Sem influência nenhuma do espírito que está ali encarnado. Então ele retira toda a influência do espírito encarnado e ele fala pelo corpo, substituindo completamente. Depois ele sai e volta. Entendeu? Sim. Então vejam só, é possível, mas não é um tipo de obsessão, porque todo tipo de obsessão pressupõe um espírito inferior obsediando. Então, na possessão pode ser obsessão, como pode ser uma mensagem de um espírito bom. Então não é caracterizado como um novo tipo de obsessão. Allan Kardec vai explicar. É um tipo de mediunidade. Mas é interessante isso, né? Vamos lá, mais uma curiosidade? Será que é possível ser possuído por mais de um espírito ao mesmo tempo? No caso da possessão, não. Aí um sai, o outro vem. Tanto que o espírito que está encarnado, né, ele se afasta temporariamente para que aquele assuma, para que o outro venha ao mesmo tempo, um sai e o outro entra. Mas não é uma coisa muito simples de acontecer, porque tem que bater fluidos, né? Fluidos do médium com fluido do espírito que está se comunicando, né, através desse tipo de mediunidade que é a possessão, assim como qualquer tipo de mediunidade. Não é qualquer espírito que chega e fala assim, a Rosana é médium. Qualquer espírito que chega e se comunica pela Rosana, tem que bater fluidos, se não bater não há comunicação. Aí ele vai buscar um outro médium que tenha a condição de dar a comunicação. É por isso que a gente acredita nos estudos e vamos percebendo isso, que o Cristo dificilmente deu uma comunicação direta através de um médium, por dificuldades de alinhar os fluidos de espírito perfeito que ele tinha com os fluidos nossos. Então, o que ele se utilizava? De intermediários. É mais ou menos assim, você que está aí se comunicando, fala o que eu estou falando. Aí ele transmitia através de um outro espírito, aquele espírito transmitia para o médium, de forma fiel ao conteúdo, né? Não muda, mas seria muito complicado o Cristo conseguir se ajustar. Pode ter se ajustado com um ou outro, né? Mas não a todos os médios, muitos médios, né, deram comunicação de Jesus à época, e a gente acha meio difícil bater com tantos assim, sabe? Então, uma possibilidade, não é uma afirmativa do Andrei, é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Outra curiosidade, que se deve entender por infinito. Acho que nós já estudamos essa pergunta no Livro dos Espíritos já umas 600 mil vezes, né? Tá lá. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois vem a segunda pergunta, que se deve entender por infinito. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Vocês já questionaram essa resposta de Kardec alguma vez na vida? Vocês nunca perceberam nada de estranho nela? Nunca? Eu desconheço quantos carros tem em Londrina, mas não é infinito. Ele diz que tudo que é desconhecido é infinito. Eu desconheço quantos carros tem aqui em Londrina, mas não é infinito. Será que Kardec errou? Porque ele está definindo o infinito como o desconhecido. Será que é por causa que não tem começo nem fim? Sim, mas veja só, a palavra parece estar errada no primeiro momento, né? Eu desconheço a quantidade de carros de São Paulo, né? Eu desconheço até a população mundial, né? Eu não sei quantos, né, estão reencarnados hoje na Terra. Apesar de, se a gente fizer uma pesquisa, chega a um número, mas eu desconheço. Mas não é infinito, é um número limitado, né? Então veja só, parece ser estranho, né? Lá na Revista Espírita, nós vamos encontrar um leitor da Revista Espírita que vai fazer essa mesma indagação para Kardec. E Allan Kardec vai dar uma aula, não de português, mas de francês para ele, né? E ele vai explicar, né, que o vocábulo, a aplicação do desconhecido pode ser utilizada, ela pode ser utilizada quando nós não conseguimos perceber o início e o termo das coisas, né? Inclusive para questões quantitativas. Se eu não consigo perceber como começa e como termina, qual a quantidade, eu posso falar que é desconhecido. O emprego da palavra, gramaticalmente falando, não está errado.
A gente só tem que se entender com ela. O que não tem começo, nem fim, nós desconhecemos isso, é infinito. É claro que infinito, né, ser eterno, são palavras bem complexas do ponto de vista de espíritos inferiores como nós, né? A gente não consegue perceber essa questão da imensidão, né, do infinito, é muito complicado. Voltamos àquela ideia, né? A Deus é eterno, Deus é infinito. Porque Allan Kardec, na próxima pergunta, ele vai falar assim: então podemos dizer que Deus é infinito? O que os espíritos vão responder? A pobreza da linguagem humana. Não compreendem nem a palavra, não compreendem Deus, aí querem tomar uma coisa pela outra, e a confusão vai continuar do mesmo jeito. Não adianta vocês querem entender isso agora, é isso que eles estão querendo dizer. Não tem como vocês alcançarem a ideia do que realmente é o infinito. Espera, evoluam. O que vocês precisam agora é se tornar espíritos bons. Lá na frente vocês vão começar a compreender melhor isso. Por quê? Porque hoje nós estamos focados em estudar a matéria. Os espíritos bons já não estão estudando mais a matéria, eles estão focados em estudar o espírito. Percebe? Muda a área de atuação, eles já estão conhecendo outra coisa. Então eles vão se aproximando de respostas que hoje nós temos e não temos a mínima condição de entender, porque nos falta atributos para compreender isso. Nós não temos como compreender e alcançar, tá? Mas está lá na Revista Espírita, nós encontramos lá na Revista Espírita uma definição, uma explicação certa a respeito disso, tá? Novamente, se nós não lemos a Revista Espírita, a gente pode ficar carregando a dúvida para sempre, achando que Kardec errou. Lembra que eu falei, bota em quarentena, né? Eu tenho que ser, os meus dizeres, Andrei, bota em quarentena, né? Porque assim, eu confio muito na capacidade de Allan Kardec, de tudo que eu já estudei, da lógica que ele traz em cima das coisas, eu confio muito em Allan Kardec. Então eu falo assim, calma, você não entendeu isso, espera, daqui a pouquinho eu me deparo com um texto lá perdido e falo, está aqui, agora eu entendi Allan Kardec, né? Porque há explicação, mas só se nós lermos todas as obras. Aqui é uma dica que eu quero trazer para vocês, porque como estudiosos é importante a gente entender algumas palavras que Allan Kardec vai deixar sempre muito claro o emprego das palavras. A gente vê que ele vai trazendo determinadas palavras e ele vai explicando, tá? E nós temos um conhecimento profundo da escala espírita, está lá no Livro dos Espíritos, né? Começa lá com o espírito puro, depois os espíritos bons, né? E por fim, os espíritos imperfeitos. 3 grandes ordens de espíritos. Nós estamos muito acostumados com essa escala que nós chamamos de escala ternária. São 3 ordens, são separadas em 3, né? Grupos de espíritos. Mas Allan Kardec, ao longo da construção do seu pensamento, ele se utiliza de uma outra escala, que infelizmente ele não desenhou para a gente entender. É na medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo o pensamento do codificador. Mas eu gosto de trazer como dica, porque faz uma diferença gigantesca quando nós lemos entendendo essa outra escala, que é a escala binária. Só tem 2 separações, que é essa que nós estamos vendo aqui: superiores ou elevados, imperfeitos ou inferiores, tá? Então, quando Allan Kardec, em determinados textos, ele está falando de espíritos superiores ou elevados, ele está falando das 2 primeiras ordens, tá? Onde nós encontramos o espírito puro na primeira ordem, né? E na segunda ordem os espíritos bons. Quando ele se utiliza do termo imperfeitos ou inferiores, Allan Kardec está falando da terceira ordem, que é os espíritos imperfeitos. Essa daqui é mais fácil, né? Falou imperfeito, falou inferior, é sempre a terceira ordem. Somos nós, né? É o que a gente tem que entender. Hoje nós nos encaixamos, falo pelo menos, e principalmente de mim, me encaixo nessa terceira ordem, né? Quando nós lemos lá o que torna um espírito imperfeito, eu já falo, estou aqui, né? Já me encaixei, me sinto em casa. Agora eu quero subir um degrau, quero chegar lá nos espíritos de segunda ordem. Esse é o meu objetivo, é o objetivo de todos nós. Então, na primeira ordem nós temos os espíritos puros, né? Depois temos lá os de classes superiores, os de sabedoria, os de ciência e os benévolos. Tudo isso, no entendimento de Allan Kardec, é espíritos superiores e elevados. Mas tem um problema, gente, aqui, que eu vou pegar uma canetinha aqui para desenhar, que é isso aqui, ó. Na segunda classe da segunda ordem, Allan Kardec se utiliza do nome superiores.
Então tem horas que quando ele usa a palavra superiores, ele está falando dessa classe. E tem horas que ele está falando de espíritos superiores, falando de qualquer uma das duas ordens, de todas essas classes, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Se nós não soubermos separar isso, o entendimento fica errado. Na sequência eu vou trabalhar uma ideia com vocês, e se a gente tem um entendimento errado, a gente não consegue compreender o pensamento de Kardec. Como que nós vamos diferenciar? Bom, aqui estão os espíritos imperfeitos, não precisa falar, já dá para a gente ter um entendimento. Mas como que nós vamos perceber a diferenciação entre um e outro? Quando Allan Kardec está falando dos superiores, da segunda classe, aquela que eu circulei, ele normalmente vai usar a palavra classe, espíritos superiores da segunda classe, ou ele vai falar espíritos superiores da segunda ordem, superiores da segunda ordem. Então ele dá a ideia exata. Quando ele utiliza a palavra superiores e não usa classe nem ordem, principalmente ordem, muito mais comum a ordem, então ele está falando de qualquer um desses espíritos aqui, ó, desde os benévolos até os puros. E de acordo com o contexto, nós vamos ter que fazer a compreensão. Ok? E pasmem, na interpretação faz uma diferença gigantesca. Tá? Quer ver? Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus é um espírito puro? Perfeito? Só uma pessoa respondeu, está todo mundo com medo de responder? Fala assim, vai que o Andrei fala que não é agora, né? Mas a pergunta que eu faço, porque esse é um estudo que eu realizei não faz muito tempo. Não é que eu não realizei, né? É que eu me aprofundei. Lembra que eu falei que quando eu adentrei no movimento espírita, as informações que eu carreguei durante um bom tempo eram informações de outras pessoas? Então, naturalmente, em algum momento da minha história enquanto espírita, eu ouvi uma pessoa falando assim, Jesus é um espírito perfeito. É perfeito. Então, para mim, era perfeito. Até pouco tempo atrás, sei lá, 4 meses, chegaram para mim e me falaram assim, fulano de tal, não vou citar o nome, porque pouco importa, mas é um estudioso. Poxa, fulano de tal falou que Jesus, bem provável, não é um espírito perfeito, porque ele reencarnou na Terra. É claro que aquilo, diante da concepção da minha índole imperfeita, eu falei assim, pelo amor de Deus, como que ele vai dizer que Jesus não é perfeito, né? Eu me senti até ofendido, eu falei assim, como assim? Mas de repente eu parei e pensei, falei assim, mas pera lá, com base no que eu falo que ele é perfeito? Eu sempre ouvi as pessoas falando, e se esse companheiro estudou alguma coisa que levou ele à conclusão de que Jesus é perfeito? Não era perfeito quando reencarnou na Terra. E aí? Primeira coisa que nós temos que fazer é buscar lá na escala espírita o que Allan Kardec e os espíritos entendem por espírito puro, espírito perfeito. Entender a definição. Na medida em que nós entendemos a definição, e eu vou dizer para vocês, é muito mais do que isso, tá? Para mim poder trazer todos os textos que vai comprovando que Jesus é um espírito puro, já deixando vocês tranquilos, ele é um espírito puro, mas para que a gente possa compreender o pensamento, tirando provas de diversos materiais, eu precisaria de 1 hora de estudo, só pensando nisso daqui. Então eu vou trazer um texto, tá? Então a primeira coisa que nós fazemos é ir lá na escala espírita e entender a compreensão, de Jesus enquanto espírito puro. O que ele entende por espírito puro, o que define o espírito puro. Feito isso, na medida em que eu vou estudando os textos de Kardec, que está espalhado, a minha palestra eu uso praticamente todas as obras, Revista Espírita, Céu e Inferno, para ir puxando o texto que dá a comprovação de que Jesus é o espírito puro, tá? Então vejam só. Lá enquanto definição na escala espírita, peguei só um pedacinho. Ele vai dizer assim, eu tenho que ler tudo, porque tem várias coisas que nós vamos trabalhando com as demais obras que depende de entender a definição completa, tá? Então ele vai dizer assim, gozam de inalterável felicidade,
Os espíritos puros, né, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, o que nós entendemos por isso? Os espíritos puros são os únicos que têm contato direto com Deus. Nenhum outro espírito, aí falando das ordens de segunda ordem ou de terceira ordem, tem contato direto com Deus. Os espíritos puros são os que recebem as ordens de Deus e executam e cuidam da harmonia do universo. Criam os planetas, cuidam da manutenção das leis para que tudo caminhe como deve ser. São os únicos que conversam direto com Deus. Tá? E isso, quando a gente vai buscar se aprofundar nessa questão, a gente vai entendendo através de inúmeras comunicações que é assim. A comunicação de Humboldt, por exemplo, quando é evocado, ele vai dizer, né, quando ele assume a missão de vir na Terra para startar aquilo que nós conhecemos como a geologia, o mapeamento dos mares, assim por diante, que vai dar vida depois à própria geografia, Allan Kardec vai questionar ele, mas por que você veio para a Terra, né, fazer isso? Ele vai dizer, os mensageiros de Deus, porque ele não é um espírito puro, vieram até o plano onde eu resido, apesar de Humboldt ser um espírito muito mais superior que a gente, porque na sua comunicação a gente percebe isso, e falaram desta missão na Terra, e eu roguei ao Pai, ao Criador, que me desse a oportunidade de ajudar aos seres humanos, mas também uma oportunidade de aprendizado, porque eu teria contato com coisas diferentes para evoluir ainda em intelectual, em ciência. Olha, então ele vem à Terra em missão, faz o seu trabalho e retorna ao seu mundo. Então vejam só, eles são os mensageiros e ministros de Deus. Olha o que Kardec vai falar agora, nós vamos lá para Gênesis. Os puros espíritos são os Messias ou os mensageiros de Deus. Aqui nós estamos trabalhando um texto que tem lá na Gênesis que fala sobre a superioridade da natureza de Jesus, tá? Então ele vai falar assim, os puros espíritos são os Messias ou os mensageiros de Deus. Aquilo que nós vimos enquanto definição lá na escala, bateu, né? Unicamente os da de ordem, lembra da palavra, mais elevada. Qual é a ordem mais elevada? São os puros, compartilham os segredos de Deus, aquilo que eu acabei de explicar. Como o homem, agora ele está falando de Jesus, reencarnado na Terra, tinha a organização dos seres carnais. Veja, Jesus, ele reencarna, ele adentra um corpo carnal, é a nossa estrutura, não era diferente. Jesus não veio e se manifestou através do seu perispírito, não, ele realmente adentrou o corpo carnal. Né? A sua organização física era como a de qualquer outro homem. Porém, olha lá o que ele fala, como espírito puro, pensamento de Kardec. Jesus era um espírito puro. Desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. Se os espíritos verdadeiramente superiores, percebem, ele não está falando nem ordem nem classe. Se os espíritos verdadeiramente superiores, então ele está falando desde os benévolos lá até o puro, não fazem, ou seja, não se comunicam, porque agora já é um texto lá do livro dos médiuns, né, a dissertação. Ele está dizendo assim, se os espíritos superiores não fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito puro por excelência, que ele está falando de Jesus, porque é uma comunicação de Jesus, a assinatura é de Jesus, está lá no texto, responda ao chamado do primeiro que apareça. Se os espíritos superiores, os benévolos, os de ciência, os de sabedoria, os superiores enquanto segunda classe, não se comunicam já só em situações excepcionais, né? Eles não estão se comunicando à torta e direita. Imagine os puros.
E ele está falando de Jesus nesse momento. Então é claro que a razão, né, lhe diz que Jesus não vai atender o primeiro chamado que apareça. Tá? Só para trazer uma comprovação, tem muito mais, tá? Como homem, desculpa, isso aqui nós já falamos, e agora nós vamos para mais uma pergunta, né? Para a gente já finalizar aí com as perguntas, porque eu acho que eu já estou no tempo, eu não percebi que horário nós começamos. Quem é o Espírito de verdade? Muitos dizem que é Jesus, né? Para aqueles que talvez não conheçam esse nome mais, nós vamos encontrar vários textos nas obras da codificação assinado por um Espírito que se denomina o Espírito de verdade. Ao longo da minha trajetória espírita, eu fui aprendendo assim, que as coisas vão aparecendo, né? Aonde está escrito o Espírito da verdade, é uma plebe de espíritos. E aonde está escrito o Espírito de verdade, é uma pessoa só. Era a primeira coisa que eu entendia, né? Então eu saía falando para todo mundo isso daí. Agora hoje eu volto corrigindo. Não tem nada disso. Não existe Espírito da verdade. Quando nós pegamos o original, todos os textos que está Espírito da verdade assinado, tirando do francês e trazendo do português, é Espírito de verdade. Alguém errou em uma tradução e colocou "da", em algum momento, em algum texto, já cria confusão. Percebe? Já é um rolo danado. Porque além da gente já ter dificuldade de compreender, com os erros de traduções a gente compreende menos ainda. Então, quando nós buscamos todos os textos, é Espírito de verdade. E Allan Kardec ele vai dizer quem que é. Lá nesse livro, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um texto assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Eu também tenho uma palestra, é 1 hora de palestra só para provar que o Espírito de verdade é Jesus, tá? Para mostrar, porque está lá, tem inúmeros textos, e Allan Kardec deixa claro, só estou trazendo um, tá? Então tem vários textos que dão essa conotação. Esse é um texto que está lá no Evangelho. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Quem que assina o texto? O Espírito de verdade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está o Espírito de verdade. Quando nós vamos lá para o livro dos Médiuns e dissertações espíritas, nós encontramos o mesmo texto. É o mesmo. Sabe por quem está assinado? Jesus Cristo. Esta comunicação, vai dizer Kardec em nota, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria a insígnia em favor de sua autenticidade, porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações, evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Ponto. E assim tem vários outros textos que vão trabalhando essa questão, né, do Espírito de verdade, de quem vem a ser realmente, né, o Espírito de verdade. Então, meus irmãos, todo o meu desejo era explicar um pouco que o Espiritismo é essa ciência de consequências filosóficas e religiosas, de uma complexidade sem igual, que demanda de nós nos debruçarmos realmente na nossa casa e depois nos grupos de estudos da casa espírita, para nos aprofundarmos cada vez mais, para termos uma compreensão mais ampla do pensamento de Kardec, que muitas vezes não é fácil. Um último exemplo, tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos que eu posso buscar aqui, que tem um erro lá, que ao invés de ter colocado uma vírgula, quando trouxe do francês para cá, colocaram um ponto e vírgula. E já dá uma conotação de que os espíritos superiores teriam paixões más ainda. Uma coisa estranha. Por conta de um ponto e vírgula. Se nós vamos lá no original, ver que é uma vírgula, muda totalmente a conotação.
Já foi corrigida nas traduções mais atuais, né? Mas tem muitas traduções espalhadas que está o ponto e vírgula lá. Tá? Mas só para ir dando essa compreensão, demanda realmente uma análise mais profunda. Se algo está estranho, e é por isso que a gente tem que realmente estudar muito para perceber que está estranho, porque senão a gente nem percebe que está estranho. A gente lá, o espírito superior tem paixões más. Ah, tá bom, tem. A gente sai por aí falando que tem paixões más, mas não tem, nem boas nem más. Não carrega mais isso. Tá? Então vamos lá. Alguma pergunta? Agora eu vou deixar aí um tempinho, de repente tem uma curiosidade, alguma coisa que queira trazer a respeito do que nós trabalhamos essa noite. Uma pessoa vai receber o Espírito, como Espírito bom, ele tem que ser médium. Se ele não tiver mediunidade, ele não consegue receber esse Espírito. Não é só o Espírito bom. Qualquer intercâmbio mediúnico no seu caráter ostensivo é necessário a mediunidade. E a mediunidade é uma condição física. Se nós não reencarnamos com aquela condição física, não tem como você desenvolver a mediunidade, né? No sentido não ostensivo, no sentido mais amplo, todos nós temos um grau de mediunidade, porque todos nós, de alguma forma ou de outra, somos intuídos, inspirados, né? E influenciados pelos espíritos. Então, por exemplo, no momento em que eu faço uma prece, eu não sou médium, gente, mas eu já tive momentos em que eu estava fazendo uma prece, eu sentia fluir as palavras na minha mente a tal ponto que não eram minhas, aquilo nascia. Isso é o que nós chamamos de inspiração, né? Então eu fui inspirado e eu traduzi a prece daquele espírito, tá? Mas não é uma comunicação mediúnica no seu sentido ostensivo. Então tem que ser médium, tem que ter um grau mínimo de mediunidade para que o espírito, seja bom, né, ou inferior, possa se comunicar. Por exemplo, a minha mãe era espírita, ela faleceu. E tinha mais aquele negócio, fazer passe com a família. E ela recebia, e a gente ali ouvia, realmente tomava naquele momento tomava o que fala o aparelho, uns falam aparelho, outros falam que é o corpo, né? E ela ficava fora, voltava, ela nem sabia o que tinha acontecido, e a gente que respondia, aconteceu isso e aquilo. Existem graus de mediunidade em que o médium praticamente se abstém do corpo para dar vazão. Não é que às vezes ele sai do corpo, mas ele se afasta a tal ponto que o espírito ele consegue exercer uma influência, uma comunicação muito intensa. É o caso do Divaldo, é o caso do Chico Xavier. Chico Xavier falou assim, quando o espírito vinha, e ele vai se utilizar dessa forma de falar, é uma metáfora, né? Quando ele vinha pegar meu braço para escrever, ele não tinha controle sobre o braço. E a última pergunta minha é aquele coisa, por exemplo, de mim estar lá, por exemplo, que eu, nessa época a música eu tocava, eu estava lá no Rio de Janeiro tocando, senti a morte da minha mãe aqui em Andirá, por exemplo, e realmente era 5 horas da manhã, eu vi aquele grito e senti realmente que ela tinha morrido. E o meu irmão também faz a mesma coisa. O que é isso? Isso pode se dar por inspiração, né? Às vezes você pode estar, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas às vezes você estava numa situação do sono, né? Alguém lhe traz a informação e você percebe como se realmente fosse o grito, porque se cria a condição para que no momento em que você volte para o corpo, você grave aquilo, você fixe com aquilo lá, né? Mas não quer dizer que seja uma mediunidade, né? Esse tipo de inspiração todos nós temos, né? Eu às vezes já tive sensações, já relatei para minha esposa algumas sensações, né? Eu falei assim, olha, algo vai acontecer, eu estou com essa sensação, né? Por exemplo, a morte do meu pai, quando ele saiu de casa, que ele foi para o hospital, eu já tinha comigo que ele não voltaria. Eu falei assim, já não é o momento. Mas porque, de certa forma, a gente vai sendo preparado já para saber daquilo lá, para aceitar melhor esse então, são inspirações, um apoio que nós recebemos, seja do nosso anjo guardião ou de espíritos amigos, né, que facilitam a nossa existência terrena. Okay? Eu não sei se aqui fala, mas no cristianismo fala sobre o Espírito Santo. E aí, eu tinha perguntado se 2 espíritos podem ficar no mesmo lugar. Aí, vamos supor, Deus fala, vocês vão receber o Espírito Santo e tal. Como que, vamos supor, a pessoa recebe o Espírito para se comunicar, tendo, assim, o Espírito Santo, assim quer dizer, não sei se aqui é medido o Espírito
Vocês entenderam a pergunta? É que a ideia do Espírito Santo é uma ideia bem característica da Igreja Católica, né? Eles não acreditam na existência do Espírito, mas de um único Espírito que eles vão denominar o Espírito Santo. Então, quem está se comunicando sempre é o Espírito Santo para eles. Nunca é um espírito de alguém. Apesar de que, né, aqueles que presenciaram, por exemplo, comunicações dentro da Igreja Católica e que são espíritos, falam, é um espírito se comunicando, não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? Então, assim, dentro da doutrina espírita nós não temos essa concepção do Espírito Santo. O que são, quando Allan Kardec vai questionar os imortais, né? Quem são os espíritos? Né? O que são os espíritos? Eles vão dizer, é a alma dos homens que desencarnaram, que habitavam na Terra, desencarnaram, e estão lá no mundo espiritual. Somos nós. Nós vamos desencarnar e um dia estaremos lá no mundo espiritual. E se, né, nos for permitido, houver uma necessidade, pode ser que a gente venha e se comunique através de um médium. Né, se tivermos que ajustar alguma coisa. Tá? Não tem essa coisa de o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito de Deus, apesar da frase ela ser, a gente pode entender ela de vários pontos, né? Mas essa ideia de que o Espírito de Deus reside em mim é porque é óbvio, né? É claro que Deus, quando Ele nos criou, Ele depositou em nós a sua centelha divina. Então é claro que Deus está em nós, como está em tudo. Tanto que nós falamos, quando você quiser conhecer a Deus, não busque Ele fora de você, entre para dentro de você. É por isso que requer. Não, é porque é a centelha, nós somos a criação. É claro que Deus ia colocar uma assinatura dele lá dentro, né? Assim como eu crio um quadro, a gente assina, ó, foi eu que criei, né? Ali tem a nossa assinatura. Deus criou, fez a obra e colocou uma assinaturazinha lá. Então nós carregamos o germe de Deus dentro da nossa alma, não poderia ser diferente, né? Justamente porque nós estamos ao longo de toda, né, a vida humana buscando Deus. A história representa isso, nós estamos sempre buscando isso. E à medida, né, em que missionários vão reencarnando na Terra, a gente vai compreendendo melhor a ideia e a existência de Deus. Tá? E assim a gente vai se aproximando mais. O Espiritismo, ele é incrível nesse sentido, né, de explicar a Deus, de nos fazer compreender os atributos de Deus e como tudo isso funciona. Eu costumo dizer assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma obra que trata sobre a questão do ateísmo, que é escrito por André Comte Sponville. Eu fui conhecer por curiosidade, porque quando me apresentaram ela, ele falou assim, olha, aqui Sponville tem argumentos que ele vai te convencer de que Deus não existe. Ele vai te convencer. A pessoa era espírita e falou assim, se você não estudou bastante espiritismo, se você não criou argumento suficiente para combater o pensamento de Sponville, é perigoso você virar ateu. De tão forte que são os argumentos dele. Mas esse mesmo companheiro fez um trabalho com a gente. Ele vai lá, pega as obras de Sponville e pega a obra de Allan Kardec. E vai pegando os argumentos, né, que comprovam a existência de Deus e os argumentos desse lado que combatem. Os argumentos de Kardec são infinitamente mais superiores e mais lógicos do que esse aqui. Mas se eu não tenho Kardec de forma enraizada e profunda na minha alma, com uma compreensão realmente da coisa, se eu me deparo com isso daqui, pode ser que eu falo, olha, né, vou seguir esse caminho, porque é mais lógico. Né? Então, Allan Kardec ele é muito lúcido na definição de Deus e na comprovação da existência de Deus. Tá? Uma das primeiras coisas, né, que quando Allan Kardec vai até perguntar, está lá no livro dos Espíritos, né, é como que se prova a existência de Deus. Né? Ele vai dizer, num axioma que aplicai às vossas próprias ciências, não há efeito sem causa. Procure o que não é criação do homem, esta só pode ser de Deus. Então eu costumo usar o seguinte exemplo. Isso é um efeito. Não é um efeito? Alguém criou isso aqui, né? Então, se eu buscar compreender esse aparelho, eu vou entender que um homem criou isso aqui. O homem tem inteligência para criar isso aqui, não é verdade? Eu não tenho. Tenho inteligência para fazer o uso dele, mas não para criar. Apesar de ser no ramo da tecnologia, a minha área não é hardware. Eu não compreendo, quer dizer, compreendo, mas não tenho, né, a habilidade ainda
de criar esse equipamento. Certo? Por quê? Porque eu não tenho inteligência para tal, mas alguém tem. Gente, é um aparelho incrível. Não sei se você já parou para pensar como ele funciona. Você fala aqui, esse negócio sai por aí pelo ar, vamos falar assim, né? Ninguém tem leigo. Sabe-se lá Deus como. Não bate no celular de ninguém, vai bater no celular daquela pessoa para quem eu estou ligando. E ele ouve minha voz do lado de lá. Como minha voz sai daqui e chega lá? Sem a ação do ar. Incrível, né? Super inteligente, né? Aí eu chego para vocês e falo assim, esse meu celular aqui, quem criou foi meu gatinho. Vocês acreditam? Por quê? Porque ele não tem inteligência para criar isso daqui. Agora a gente olha todo o universo e vai falar que isso aí surgiu do nada, sem nenhuma inteligência, para olhar o efeito. O efeito é muito inteligente. A Terra, se deslocar um pouquinho para o lado, causa que o nosso sistema solar está implantado. Ele está exatamente onde deve estar e não pode sair dali. A mesma coisa o Sol, a mesma coisa todos os planetas que orbitam o Sol, a mesma coisa a nossa galáxia, que tem a sua rota, e as infinitas galáxias que orbitam pelo universo. Nenhuma pode ficar se deslocando para o lado, não. Olha a perfeição de tudo isso. E alguém vai chegar para mim, não surgiu do nada. Algo que não tem inteligência nenhuma, criou isso daí do nada, com essa perfeição que nós vemos. Nos axiomas que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Se quer chamar Deus de Big Bang, pode chamar. Para mim não tem problema nenhum, mas desde que entenda que o Big Bang é algo muito inteligente e que ele existe, ele está ali coordenando o universo. Não tem como ser diferente. Esse é só um pedacinho. Allan Kardec ele vai coordenando esse pensamento ao longo das obras e vai permitindo um aprofundamento. E a gente vai vendo que a lógica dele é muito maior do que os convite, né? Que tem pensamentos ótimos, né? Ele, para construir os pensamentos dele sem a existência e a imortalidade da alma, ele é incrível. Eu amo Sponville enquanto filósofo, né? E ele é ateu mesmo, mas ele tem obras tais como A Busca da Felicidade, não, A Felicidade Desesperadamente, O Amor. Ele tem um pequeno tratado das grandes virtudes. O cara é um mestre para explicar virtudes, para a gente poder desenvolver as virtudes. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque ele é ateu, então eu tenho que catar feijão, né? Isso aqui não está de acordo com Kardec, não. Eu vou ficar com Kardec por enquanto. Estão percebendo? Então a gente fica com o pensamento que é mais lógico, mas eu tenho que refletir, eu tenho que raciocinar, senão eu vou engolir qualquer coisa. Uma pergunta mais besta, assim. Uma pessoa assim, traumatizada de filmes de terror, preocupada. E esses papos assim, por exemplo, de espiritismo. Existe esse negócio dela, você não vem do nada te assustar, porque, querendo ou não, é um papo meio macabro. Então, assim, nossa, comunicar com mortos. Eles são, como posso dizer, esse medo, assim, tem sentido, eles, como que vocês lidam com isso? Nossa, porque não é muito, parece aparentemente normal, né, comunicar com o morto. Primeiro é a compreensão do que é o medo, né? O medo é um sentimento natural de todas as pessoas que evidencia um risco. Eu tenho medo do desconhecido porque às vezes evidencia um risco de vida. Pode ser que de repente aquilo me cause algum mal. Então, por que nós temos medo do espírito? Porque nós não conhecemos o espírito. Nós não conhecemos nada sobre eles. À medida em que nós vamos nos aprofundando no conhecimento, nós vamos deixando esse medo de lado. Então, por exemplo, eu converso muito com a minha esposa, eu converso com os meus filhos a respeito disso. Minha filha já nem tanto mais, porque agora já não está em casa, mas com meu filho a gente conversa ainda. Assim, eu já tive medo, mas hoje eu não tenho mais nada. Eu às vezes gosto de assistir um filme de terror, mas eu fico decepcionado, porque nada me mete mais medo. Eu olho para aquilo lá, eu olho assim com um ponto de vista espírita. Eu falo assim, mas que coisa mais sem lógica, isso não faz sentido nenhum. Agora tem determinados filmes que não são de terror, mas eles são, que vai tratar sobre a questão de espíritos, que vêm, estão na casa, por exemplo, Os Outros. Dá medo, é óbvio, que assusta em determinados momentos, mas ele tem uma história, e quando a gente analisa do ponto de vista espírita, que faz muito sentido. Até deixa e recomendo assistir um filme, Os Outros.
que é com a Nicole Kidman, né? Se não me falha a memória. Então veja só, vale muito a pena. Mas o medo é porque nós não conhecemos, tá? Agora, os espíritos assustam? Claro, imagina, né? Eu estou lá dentro da minha casa, vou entrar num quarto, a casa está toda trancada, e de repente eu me deparo, né, com a presença, uma manifestação de um espírito. Claro que a gente vai se assustar no primeiro momento, né? Meu Deus do céu, é a mesma coisa que eu ver um estranho dentro da minha casa, né? Os espíritos, eles podem se manifestar com formas para colocar medo? Sim, os espíritos inferiores muitas vezes tomam formas para botar medo, formas que a gente tem medo. É mais ou menos assim, a gente está tão acostumado a assistir os filmes de Hollywood, a gente já tem medo, né? A gente já carrega dentro da nossa alma. Os espíritos, quando se aproximam, se eu sou médium, né? Se eu tenho condições, a vidência, e eu vejo, e ele já sabe que eu tenho medo, vocês acham que eles vão aparecer como para mim, se eles querem me prejudicar de alguma forma? Lembra de Divaldo Máscara de Ferro, que aparecia, né, com a mascarazona de ferro lá para amedrontar ele? É a história de Divaldo. Durante muitos anos, Divaldo foi atormentado por espírito. Até que uma criança chegou para ser adotada na mansão do caminho, ele adotou aquela criança, e o espírito chegou para ele e falou assim para ele: você vai adotar essa criança? Vou. Você vai amar essa criança como se fosse seu filho verdadeiramente? Vou. Então tá bom. De hoje em diante eu não te atormento mais, porque esse espírito é minha mãe, tá? Ela está reencarnando. O amor cobre uma multidão de pecados, né? Divaldo falou assim, que mesmo você fazendo mal, você é capaz de amar sua mãe, não tem problema. Então veja, mas ele se apresentava de uma forma para ficar dando susto, pregando peças no Divaldo o tempo inteiro, e volta e me assustava, porque pegava ele de surpresa. É claro que a gente toma um susto, né? Mas a primeira percepção que nós temos que ter em mente é que, se eu não tenho uma mediunidade de efeitos físicos, o espírito não pode fazer nada para o meu físico, ele só pode fazer para o meu psicológico, nada além disso, né? Recentemente eu estava numa atividade mediúnica, porque exerço o papel de dialogador, e o espírito chegou tentando botar o terror na atividade, né? Eu costumo dizer assim, ele queria botar medo de qualquer forma, então ele já falava que ia destruir, que ia perseguir, que era aquilo, né? Aí eu falei assim, mas meu irmão, o que você acha que você vai conseguir fazer comigo? Né? Você acha que você vai conseguir tirar a vida do meu corpo físico? Tá bom, e se você tirar a vida do meu corpo físico, eu vou continuar vivo o seu espírito. Você está aqui provando para mim que existe a vida após a morte do corpo físico. Mas você vai conseguir tirar a vida do meu corpo físico. Eu desencarno, vou lá e daqui um dia eu reencarno de novo. Inclusive você vai reencarnar também. Do que vale essa tentativa de amedrontar, de perseguir, de fazer mal? Você está adiando o seu progresso e a sua felicidade. Aí ele falou assim, você não, mas tem gente, e a média ainda fez assim, tem gente aqui que está com medo. No final da atividade eu cheguei e falei, gente, quem que é o medroso entre nós? Vocês participam da atividade mediúnica e tem medo de espírito, gente? Eu tenho medo de quem está vivo, chegar, botar uma arma na minha cabeça e me fazer mal. Eu falei, gente, não pode ter medo, vocês dão força para ele, vocês vão permitir manifestações desse tipo que a gente poderia talvez nem ter, só fazer, tomar o nosso tempo, mas poderia estar ajudando um espírito que realmente fosse necessitado. Ele só está aqui, um zombeteiro, querendo criar uma situação, né? Criar uma perturbação, tá? Como que se desenvolve mediunidade no caso? Oi? Como que se desenvolve mediunidade no caso? Primeiro estudando, você tem que compreender de forma profunda a mediunidade. Depois que você compreendeu, isso leva alguns anos de estudo, por si só você consegue controlar. Se já tiver uma mediunidade se apresentando, só com conhecimento você já controla a mediunidade. Se você participa de uma casa, pelo menos nossa lá, eu acredito que aqui no nosso lar também segue um regimento muito parecido, né, na nossa casa. Se você está vinculado a grupos de estudos, está praticando um trabalho assistencial, você pode se vincular a um grupo mediúnico, e ali você vai ter a oportunidade, não por mera curiosidade, mas já compreendendo o que é realmente o papel da mediunidade, né? Que tem como primeiro objetivo a nossa moralização, e segundo, dar apoio, ou receber mensagens, o intercâmbio mediúnico mesmo, né? Aí você vai ser ligado a um grupo mediúnico, e ali você vai começar a viver experiências, se submeter a experiências para ver se você é médium. Então, uma boa parte não sente nada, então fica ali fazendo preces, orações, ajudando, né, na questão da formação fluídica do ambiente. E tem aqueles que vão começar já a receber comunicações, porque realmente possuem a mediunidade. Então, e isso vai avançando, né, vai melhorando, vai se aperfeiçoando ao longo de muito tempo.
Mas sem estudo eu digo, não entre em uma atividade mediúnica, você vai se arrepender. Você vai criar mais problemas para a tua vida do que soluções. Conheça primeiro. Posso? Pode, fica à vontade. Você está convidada para no início do ano começar os estudos aqui, estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? No início do ano vai já estar sendo divulgado nas mídias da casa e você está convidado a participar dos estudos conosco. E olha só, por mais que eu participe da atividade mediúnica, que eu participo lá, mas eu falo para minha esposa, isso não parece a minha área. Minha área é o estudo. Eu amo estudar espiritismo. Só que estar lá em contato com os espíritos me permite compreender a teoria na prática. Percebe? Pode falar. Quem que vocês recebem essa comunicação? Por exemplo, minha avó morreu, daí ela pode comigo? Como funciona? Na atualidade, nós não somos muito de utilizar a evocação. Nós não chamamos, não nominamos espíritos. Até porque nós somos assim bem primários nessa questão da mediunidade. E às vezes o espírito chega lá e fala assim, eu sou fulano. Qual é a prova que eu tenho de que é? Entendeu? Só se eu tivesse ali, de repente, um parente presente que pudesse comprovar que realmente é fulano. Como acontecia, né, com o Chico Xavier. As mães estavam na plateia. E olha que nem assim Chico se utilizava da evocação. Era de acordo com a vontade dos espíritos. Aí os filhos iam se comunicando, a mensagem era lida e a mãe sabia, porque tinha provas, né, ali na mensagem que era para aquela mãe. Comprovando a existência do espírito, que realmente era aquele espírito. Coisas que só a mãe sabia. Não tinha como ninguém mais saber. E assim foram milhares e milhares e milhares e milhares de cartas que Chico escreveu, né, para consolar, confortar as mães, né, que perderam seus filhos. Então Chico tinha um trabalho magnífico nessa área, né, mas era um trabalho de Chico. Normalmente hoje, na grande maioria das casas espíritas, são comunicações, né, em que a própria equipe de trabalhadores do mundo espiritual escolhe quem vai se comunicar. Então eles trazem aqueles que estão precisando, que eles sabem quem está precisando, e submetem à atividade mediúnica. Podemos evocar se soubermos o que estamos fazendo e soubermos que perguntas vamos fazer para os espíritos. Podemos, mas eu costumo dizer assim, vamos imaginar, né? Eu vou chegar e vou evocar Jesus Cristo, o Espírito de verdade. Aí eu fico pensando, que pergunta que eu vou fazer para ele? Que pergunta você vai fazer para Jesus? Que Kardec já não fez e já não está nas obras da codificação? Percebe que a gente não tem nem intelecto para formular uma pergunta que Kardec já não tenha formulado? É claro que Jesus não vai vir atender esse meu chamado, tá? De intercâmbio mediúnico. A gente tem que saber o que perguntar, gente. Porque senão a gente pode ouvir respostas do tipo, assim como Kardec ouviu algumas vezes respostas mais ou menos do mesmo gênero. Vai lá, estuda a codificação, a resposta está lá, para de fazer perder tempo. Kardec, por várias vezes, fez perguntas, os espíritos respondem assim, mas nós já não respondemos isso. Está lá, nós vamos encontrar várias vezes, mas nós já não respondemos isso, está perguntando de novo. É mais ou menos dando uma puxadinha de orelha. Olha, se Kardec estava tomando uma puxadinha de leve de orelha, imagina a gente. Então, assim, nós temos que saber. Eu vou evocar, por curiosidade, né? Meu pai morreu recentemente. Se você perguntar, você tem vontade de evocar o seu pai? Eu não quero perturbá-lo. De forma alguma. A gente sabe os transtornos, né, do espírito inferior no seu retorno à parte espiritual. Deixe ele se reparar lá. O que eu faço é prece para que ele se recupere mais rapidamente. Eu vou evocá-lo para um âmbito material, para que ele tenha percepções para quê? Para sofrer mais ainda. Se é que está sofrendo, porque não temos como saber, né? Com certeza. Então veja só, deixamos ele ir. Porque muitas vezes a nossa dor aqui, por conta da perda, faz o espírito lá sofrer. E se somos espíritas e acreditamos na imortalidade da alma, por que a gente sofre a morte? A gente só pode sofrer por um motivo: saudade. Só. Por mais nada. Mas não por perda, porque ninguém perdeu ninguém. O espírito está mais vivo do que nunca. O que morre é o corpo físico. Não é o espírito. Melhor do que estava aqui. Está muito melhor do que estava aqui. Com certeza.
pode estar passando por um período de perturbação, como Allan Kardec deixa claro isso nas suas obras, mas esse período de perturbação passado, ele é um espírito muito mais livre, muito mais solto do que quando estava aqui na Terra. A Terra é uma prisão, o corpo é uma prisão, que nos submete a experiências de âmbito físico, né? Expiação física, vai dizer Allan Kardec. Quando estamos no mundo espiritual, nós vivemos a expiação moral. Ok? Mais alguém? Gente, espero ter atendido, né, a necessidade do grupo. Estamos sempre à disposição. Se me convidarem para falar das aulas de Kardec, eu venho, né? Amo André Luiz, mas não me convidem para explicar a obra Nosso Lar. Eu gosto de me fixar bastante nas obras de Kardec. Por quê? Porque eu falo assim, eu já não estudo muito, então é perder o foco do meu ponto de vista, né? Então eu quero me dedicar a estudar Kardec porque eu tenho muitas vidas, né? Lá na frente eu puxo André Luiz e os demais, mas dessa vez me manter focado, entender bastante Allan Kardec. Na próxima vida eu busco André Luiz e outros e vou compreendê-los em mais profundidade também. Então estou à disposição, agradeço a Ana pelo convite, tá? De nos permitir estar aqui com vocês. É sempre uma responsabilidade muito grande da casa convidar alguém para vir aqui falar. Então, agradeço a oportunidade, né? Enfim, né? Conhecendo novas pessoas, fazendo novos amigos. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Andrei pela palestra maravilhosa, né? Foi muito, esse seminário, na verdade, né? Foi mais do que uma palestra trazendo aí a autoridade de Allan Kardec. Me fez lembrar, Andrei, sempre nos cursos, você que ministra cursos iniciais também, a gente escuta muito essas frases, né? Nossa, como Allan Kardec está ultrapassado, né? E você falou na sua fala inicial que sobre o objeto de estudo de muitas ciências que já foi mudado esse paradigma. E há muitos cientistas que, inclusive, estão estudando o espiritismo. É uma das únicas ciências que ainda não tivemos essa reforma de paradigmas, ou seja, não tem nem como a gente falar, né? Mas, como você falou, né? É nossa interpretação. Então, essa dica de estudo, né? Ficou muito boa, ficou muito pertinente. Quando eu não estou entendendo, o erro é meu, não de Allan Kardec, né? Então, é extremamente importante agora a gente fechando os nossos seminários, nossas palestras em comemoração ao aniversário de Kardec. Vou convidar a todos para que a gente possa se acomodar, já elevando os nossos pensamentos. Primeiramente, agradecendo a equipe espiritual que aqui se faz presente, que inspirou o nosso palestrante, a todos nós, abrindo o nosso espírito para que a gente possa entender a importância de todo esse conhecimento para a nossa evolução enquanto espíritos imortais, em busca de conhecimento e de evolução moral. Que este conhecimento reine em nós, que dê frutos, para que a gente possa, inclusive, levar e continuar divulgando o Espiritismo, a doutrina espírita. Que nesse banho fluídico que aqui estamos envolvidos, possa nos acompanhar até os nossos lares e ao resto das nossas semanas e dos nossos dias. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, que Deus acompanhe.